Get out and take that child with you. Meu marido escancarou a porta do carro e a chuva fria me acertou como um tapa. Saí com nosso filho de 3 semanas nos braços e antes que eu conseguisse puxar o cobertor sobre o rostinho dele, as lanternas do carro do Ronan desapareceram na escuridão. Então um BMW preto parou ao meu lado. Um homem desceu, olhou para mim uma vez e todo o seu rosto mudou. Sua voz falhou. Estou te procurando há 20 anos. A primeira coisa que lembro daquela noite foi o som. Não a voz do Ronan, não a batida da porta, nem mesmo a chuva. Foi o som fino e assustado que meu filho fez contra meu peito. Aquele chorinho fraco, sem fôlego, que os recém-nascidos fazem quando o ar frio toca a pele deles rápido demais. Por um segundo, tudo dentro de mim parou. Meu corpo tremia tanto que eu mal sentia os dedos, mas apertei os 2 braços com mais força ao redor dele e virei as costas para o vento. A estrada estava quase vazia. Morávamos nos arredores de Curitiba, em um daqueles bairros do Paraná onde as casas ficam afastadas da rua, atrás de gramados molhados e árvores de ipê, onde cada garagem tem 2 carros e toda a família parece respeitável, até você ouvir o que acontece depois que escurece. Era fim de novembro, quase meia-noite, e a chuva tinha um frio cortante que fazia parecer mais perto do sono. Meus sapatos afundavam no acostamento enlameado. Meu moletom da maternidade já estava encharcado. Ronan havia deixado meu celular no carro. Ele sabia. Tinha me visto esticar a mão para pegá-lo pouco antes de empurrar a porta. Olhou direto para mim e foi embora mesmo assim. Fiquei ali tentando pensar no meio do pânico. Minha mãe estava morta, havia a maior parte da minha vida. Eu não tinha pai, não tinha irmãos, nenhuma tia cujo número eu ainda conseguisse decorar. O sistema de acolhimento te ensina como todo endereço é temporário. Os poucos amigos que eu tinha estavam a 30 minutos de distância, e eu não tinha celular, nem carteira, nem bolsa com fraldas, nada além do bebê, do cobertor e do gosto de sangue onde eu havia mordido o interior da bochecha, tentando não chorar na frente do Ronan. Então faróis diminuíram atrás de mim. Primeiro, eu me afastei mais da estrada. Uma mulher sozinha à meia-noite com um recém-nascido aprende o medo antes de aprender a esperança. Mas o carro não passou. Parou. A porta do motorista abriu. Um homem alto saiu, talvez com uns 45 anos, vestindo um sobretudo escuro que já pegava chuva. Ele se moveu rápido, mas sem imprudência. Manteve distância suficiente para eu não entrar em pânico. Senhora chamou ele por cima do tempo. A senhora está ferida? Não respondi. Todo o meu corpo havia se reduzido a um único instinto: proteger o bebê. Ele se aproximou, depois parou novamente. O feixe dos faróis iluminou meu rosto e vi algo na expressão dele mudar. Não pena, não curiosidade. Choque. Seus olhos desceram para a corrente prateada no meu pescoço. O cobertor havia escorregado e com ele o pequeno pingente oval que pertencera à minha mãe. Por um segundo ele pareceu um homem que tinha visto um fantasma. Esse colar, disse ele baixinho. Onde você conseguiu? Minha garganta estava em carne viva. Era da minha mãe. Ele respirou devagar e quando olhou para mim novamente, havia algo quase instável no rosto dele. Qual era o nome dela? Eu não deveria ter respondido. Todo instinto prático me dizia isso. Mas há momentos em que o esgotamento derruba todas as paredes que você construiu para sobreviver. Lyra Santos. Ele fechou os olhos. A chuva escorria pelo lado do rosto dele. Quando falou novamente, a voz havia mudado. Meu Deus! Deu mais um passo, depois se conteve. Estou te procurando há 20 anos. Por um segundo, eu honestamente achei que ia desmaiar. Apertei meu filho e recuei. Eu não te conheço, não disse ele imediatamente. Claro que não. Levantou as 2 mãos um pouco, palmas abertas. Meu nome é Matheus Lombardi. Eu era amigo da sua mãe. Não estou pedindo que confie em mim agora, mas seu bebê está congelando e você precisa aquecê-lo. Meu filho choramingou novamente, e aquele som cortou todos os outros pensamentos. Ele estava certo. Eu odiava que ele estivesse certo. Matheus se moveu com calma cuidadosa. Abriu a porta traseira do BMW e se afastou para que eu pudesse ver o banco de trás. Não havia mais ninguém dentro. Um cobertor de lã limpo estava dobrado ali. Ele não estendeu a mão para mim. Não tocou no bebê. Apenas ficou na chuva e esperou. Eu entrei. O calor bateu no meu rosto tão de repente que quase doeu. Minhas mãos tremiam demais para enrolar o cobertor direito no meu filho. Matheus subiu no banco do motorista, aumentou o aquecedor
e saiu da estrada. O pronto-socorro mais próximo fica a 12 minutos, disse ele. Eu assenti, mas não disse nada. Nos primeiros minutos, só os limpadores de para-brisa falaram. Meu filho começou a se acalmar contra mim, a respiração menos cortante. Observei cada movimento de Mateus, a forma como checava os espelhos, como mantinha as duas mãos no volante, como não tentava preencher o silêncio com bobagens reconfortantes. Finalmente perguntei, como você conheceu minha mãe? Ele olhou para a frente por um longo segundo. Eu a conheci há 20 anos, disse ele, e devo a ela mais do que jamais poderei pagar. Não era uma resposta, mas havia algo no jeito como ele disse que me impediu de insistir. O hospital estava brilhante, superiluminado e quase dolorosamente quente. Uma enfermeira deu uma olhada nas minhas roupas encharcadas e nos apressou para dentro. Checaram o bebê primeiro, temperatura um pouco baixa, mas estável. Depois me checaram. Exposição leve, pressão arterial elevada, sem lesões graves. Sentei numa cadeira de plástico com meu filho dormindo contra meu peito, enquanto a adrenalina saía de mim e, de repente, eu mal conseguia manter os olhos abertos. Mateus ficou do lado de fora da sala de exame. Não pairou. Isso importou. Uma hora depois, uma residente de pediatria finalmente sorriu e me disse que o bebê estava bem. O alívio foi tão súbito e profundo que as lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Virei o rosto. Quando saí para o corredor, Mateus estava perto das máquinas de venda. Segurava um copo de papel de café e parecia ter envelhecido 10 anos desde a beira da estrada. Elara, disse ele. Eu congelei. Não tinha dito meu nome. Ele viu no meu rosto. Sua pulseira, disse baixinho, acenando para a pulseira do hospital no meu pulso. Olhei para baixo e me senti tola. Ele deixou o café de lado. Tem algo que você precisa saber, disse ele. Meu estômago se apertou. Há 20 anos sua mãe me ligou pedindo ajuda. Disse que ia embora. Disse que ia te levar junto. Ele engoliu em seco. Eu disse que iria. O corredor pareceu de repente muito quieto e eu perguntei. O maxilar dele ficou tenso e eu me atrasei. As palavras ficaram suspensas entre nós. Ele olhou além de mim para a criança dormindo nos meus braços. Na noite em que te encontrei naquela estrada, disse ele, voz baixa e rouca, vi a mesma chuva, o mesmo medo, e por um segundo, pareceu que Deus me colocou de volta naquela noite e me deu uma chance de não falhar novamente. Eu não consegui falar. Meu filho se mexeu no sono. Então Mateus olhou de volta para mim e havia algo mais pesado nos olhos dele agora, quase como pavor. E Elara, disse ele, seu marido não te abandonou só hoje à noite. Ele parou. Ele me lembrou do homem que sua mãe estava tentando escapar. As palavras ficaram no ar muito depois que Mateus as disse. E por alguns segundos, eu simplesmente fiquei ali com meu filho dormindo contra meu peito, ouvindo o zumbido mecânico baixo do hospital às 2 da manhã. Em algum lugar no corredor, uma enfermeira riu baixinho. Um carrinho passou. A luz fluorescente deixava tudo plano e pálido. Sons comuns. Luz comum. Mas dentro de mim, algo havia mudado. Meu primeiro instinto foi raiva. Não porque eu acreditava nele, mas porque eu não queria. A vida toda eu havia sobrevivido aprendendo o que não tocar. O acolhimento te ensina isso. Há quartos dentro de você. Você os tranca cedo, pergunta sobre seus pais. Sobre por que ninguém voltou. Sobre se você foi esquecida ou simplesmente não valia o esforço. Você aprende a viver ao redor desses quartos. Aprende a continuar se movendo. Agora um estranho havia aberto um. O que isso significa? Perguntei. O rosto de Mateus ficou tenso. Não aqui. Aquela resposta me deixou mais fria que a chuva. Você não pode dizer coisas assim e depois ir embora. Não estou indo embora. Então explique. Ele olhou para o bebê dormindo nos meus braços. Você não dormiu. Seu filho precisa de calor. Você precisa de comida. Estou pedindo 1 hora. Depois te conto tudo. Eu odiava que ele soasse razoável. Odiava ainda mais que não tinha para onde ir. A assistente social do plantão noturno passou alguns minutos depois. Era gentil, prática, com uns 55 anos, o tipo de mulher que já tinha visto todas as versões de desastre e não perdia mais palavras fingindo que a vida era justa. Perguntou se eu tinha algum lugar seguro para ficar. Eu disse que não. Perguntou se queria chamar a polícia. Minha boca abriu, mas nada saiu. Eu deveria ter dito sim. Ronan tinha deixado a esposa e o recém-nascido na beira da estrada na chuva gelada. Isso deveria ser simples.
Mas abuso raramente parece simples quando você está dentro dele. Minha mente continuava tentando explicar. Lô, ele estava irritado, estava estressado. Não quis dizer isso. Voltaria. Mesmo depois do que tinha feito, parte de mim ainda protegia a versão dele que eu havia passado 4 anos amando. A assistente social me deu um olhar que entendi imediatamente. Já tinha visto mulheres fazerem aquele silêncio antes. Então Mateus falou baixinho. Tem uma casa de hóspedes, entrada separada, chave separada. Elara pode sair quando quiser. Ela olhou para mim, não para ele. É sua escolha? Eu a senti. Quando saímos do hospital, já eram quase 4 da manhã. A chuva tinha diminuído para uma névoa fina e as estradas estavam quase vazias. Meu filho Theo dormia num bebê, conforto emprestado que o hospital nos dera. O BMW cheirava levemente a couro e ar de inverno. Observei os postes de luz passando e tentei não pensar. Mateus morava fora da cidade, depois de um trecho de estrada escura do interior, alinhada com árvores nuas e muros de pedra antigos. A casa em si me surpreendeu. Não chamativa, não um daqueles lugares modernos gigantes construídos para impressionar vizinhos. Era de tijolos mais antigos, varanda larga na frente, luz quente em 2 janelas do térreo, um lugar que parecia habitado. Ele me levou não para a casa principal, mas para uma pequena casa de hóspedes atrás. Um quarto, banheiro, o aquecedor já está ligado. Disse que tem fórmula, água engarrafada, toalhas limpas. Minha governanta vem 2 vezes por semana, mas ninguém vai entrar a menos que você peça. Colocou um pequeno envelope no balcão da cozinha. Tem dinheiro, só por precaução. E eu encarei. Não vou pegar seu dinheiro, não é caridade. Então o que é? O rosto dele estava cansado. Um homem tentando garantir que uma mulher e o filho dela não fiquem na chuva novamente. Ele saiu antes que eu pudesse responder. Tranquei a porta atrás dele. Depois fiquei ali quase 1 minuto escutando. Nada. Nenhum passo na janela. Nenhuma sombra sob a porta. Nenhum som exceto Theo respirando. Pela primeira vez desde que Ronan parou o carro, me permiti chorar. Não alto. Só o suficiente para o corpo soltar o que não conseguia mais carregar. Alimentei Theo. Troquei. Enrolei num cobertor e finalmente sentei na poltrona junto à janela até o amanhecer deixar o céu cinza claro. Às 7h30 meu celular tocou. Por um segundo de pânico achei que era Ronan. Era o hospital. Tinham encontrado meu celular na bolsa de entrada de emergência. Eu devo ter deixado cair lá. Mateus tinha voltado às 6 e pegado. Encarei a tela depois da ligação. Havia 14 chamadas perdidas, todas do Ronan. Depois uma mensagem. Onde diabos você está? Outra. Não faça nenhuma besteira. E 10 minutos depois. Você me fez perder a cabeça. Vamos conversar quando você se acalmar. Li aquela 3 vezes. A sala pareceu de repente muito quieta. Lá estava. Não um pedido de desculpas. Não medo pelo filho. Não onde você está. Vocês estão seguros? Theo está bem? Só o rearranjo quieto da culpa. Senti algo dentro de mim mafiar. Às 10 Mateus bateu uma vez e esperou do lado de fora. Tinha trazido café, mingau, fraldas e uma sacola de papel da farmácia. Você não precisava fazer isso, eu disse. Sim, disse ele. Precisava. Ficou perto da porta. Você me pediu para explicar. Eu assenti. Ele sentou de frente para mim, cotovelos nos joelhos, e por um longo momento olhou para as próprias mãos antes de falar. O nome da sua mãe era Lira Santos. Eu a conheci quando nós dois tínhamos 24 anos. Ela trabalhava meio expediente num escritório de assistência jurídica em Curitiba. Eu era um advogado júnior num escritório jovem o suficiente para achar que podia consertar o mundo se trabalhasse duro o bastante. Não havia autopiedade na voz dele, só memória. Ela era engraçada, disse ele baixinho, afiada, mais corajosa do que sabia. Contou que ela tinha se casado jovem, jovem demais. O homem tinha charme em público e temperamento em privado. Quando Mateus entendeu quão ruim era, ela já estava tentando sair. Uma noite ela me ligou. Disse que tinha dinheiro suficiente para uma passagem de ônibus. Disse que tinha você. Perguntou se eu podia encontrá-la. A garganta dele se moveu. Eu disse sim. Parou ali. Eu já sabia a próxima parte. Mas você se atrasou. Ele assentiu. Quando cheguei, a polícia estava do lado de fora. Lira estava morta. Senti todo o ar sair do meu peito. Como? Os olhos dele subiram para os meus.
Classificaram como acidente. Foi? Não. A palavra caiu pesada. Então por que ele não foi acusado? Porque não havia prova suficiente. Porque ele tinha dinheiro. Porque tinha um advogado que sabia enterrar fatos. Porque há 20 anos mulheres perdiam casos assim todo dia. Minhas mãos apertaram o cobertor de Theo. Ele pareceu um homem que aquela pergunta tinha assombrado por 2 décadas. Você tinha sumido. Ele me disse que o conselho tutelar tinha te colocado em acolhimento de emergência. Depois houve erros de papelada, transferências de condado, arquivos lacrados, lares temporários. Toda vez que ele chegava perto, a trilha desaparecia. Contratei investigadores. Continuei procurando por anos. Por quê? Ele encontrou meus olhos. Porque prometia a ela. O silêncio se estendeu entre nós. Então fiz a pergunta que vinha se formando desde o amanhecer. O que você quis dizer sobre o Ronan? Mateus se recostou devagar. Mandei alguém investigar ele hoje de manhã. Eu encarei. Você o quê? Você foi jogada de um carro com um recém-nascido no frio congelante. Eu precisava saber se ele era um perigo. Isso era justo. Ainda assim me inquietou. O que você encontrou? O rosto dele endureceu de um jeito que eu ainda não tinha visto. Ele tem dívidas, mais do que te contou. Cartões de crédito, empréstimos pessoais, perdas no jogo. Senti o calor subir para o meu rosto. Não, o Ronan não joga. Joga. Balancei a cabeça automaticamente. Depois parei porque de repente lembrei. Noites tarde, telas escondidas, flashes rápidos de irritação quando eu entrava no quarto. As próximas palavras de Mateus vieram com cuidado. E Elara, ele fez perguntas. Que tipo de perguntas sobre sua mãe? Meu corpo inteiro gelou. Como ele saberia? Pediu registros públicos há 6 meses. Minha voz saiu pouco acima de um sussurro. Por quê? Mateus não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, foi bem baixo, porque ele pode ter acreditado que havia dinheiro ligado à sua família. Eu encarei ele. Theo se mexeu no sono, e pela primeira vez desde aquela noite na estrada, um pensamento pior entrou na minha mente. Talvez Ronan não tivesse simplesmente parado de me amar. Talvez tivesse esperado por algo. Existe um tipo particular de silêncio que segue a traição, e ele não é alto nem dramático. Não quebra paredes. Ele se acomoda. Fica na sala com você enquanto você aquece uma mamadeira, enquanto dobra um cobertor, enquanto encara o dorso da própria mão e tenta entender como a vida que achava que vivia se tornou outra coisa quando você não estava olhando. Nos 2 dias seguintes, mal saí da casa de hóspedes. Theo dormia em intervalos curtos e incertos do jeito que recém-nascidos dormem, e meu corpo ainda parecia pertencer a outra pessoa. Eu me recuperava do parto, dormia em fragmentos, acordava toda hora para checar se ele respirava. No meio daquele cansaço comum, meu casamento tinha rachado tão de repente que até tarefas simples pareciam irreais. Ronan continuava ligando, às vezes irritado, às vezes pedindo desculpas, às vezes assustado. Suas mensagens passavam por etapas familiares. Primeiro culpa, depois charme, depois ferido, indignação. Você me envergonhou. Eu estava sob pressão. Não quis que chegasse tão longe. Por favor, responde. Não deixa outras pessoas entrarem na sua cabeça. Aquela última ficou comigo. Outras pessoas. Como se a própria noite não tivesse acontecido. Como se a chuva fria, a estrada, o bebê, a escuridão vazia, nada disso contasse a menos que alguém nomeasse. Na terceira manhã, Mateus bateu e perguntou se eu me sentia forte o suficiente para ir à cidade. Eu disse sim antes de pensar demais. Ele dirigiu. Eu sentei no banco do passageiro com Theo dormindo atrás. O escritório do advogado ficava na rua 15 de Novembro, em Curitiba, acima de uma pequena firma de contabilidade. A placa de latão na porta dizia Margarida Ellis Direito de Família. Ela tinha uns 60 e poucos anos. Cabelo grisalho preso para trás, blazer azul marinho, olhos claros. Tinha o jeito firme e sem sentimentalismo de mulheres que passaram 30 anos vendo gente mentir em linguagem educada. Pediu fatos primeiro. Sem interpretação, sem emoção, só fatos. Ronan te empurrou? Sabia que o bebê estava com você? Deixou seu celular no carro? Voltou? Respondi cada uma. Ela escreveu em silêncio. Depois pousou a caneta. O que ele fez cria exposição, disse ela. Especialmente com um recém-nascido presente. Quero documentação. Registros do hospital, registros de ligações, mensagens,
extratos financeiros, todo o papel que você conseguir encontrar. Eu assenti. Então ela fez a pergunta que mais importava. Elara, o que você quer? Isso deveria ter sido fácil. Em vez disso, fiquei sentada ali vários segundos. O que eu queria? Um pedido de desculpas? Voltar? Entender talvez. Mas por baixo de tudo havia algo mais simples. Quero que ele pare de me fazer sentir que sou eu quem fez algo errado. Margarida sustentou meu olhar por um momento e depois disse: podemos trabalhar com isso. Naquela tarde, entrei nas nossas contas conjuntas pela primeira vez em semanas. A princípio, nada parecia estranho. Compras de supermercado, pagamento de financiamento, contas, gasolina. Depois continuei rolando. Havia saques que eu não reconhecia. Pequenos no começo, R$800, R$1.200, R$1.600. Depois transferências maiores, adiantamentos em dinheiro, processadores de pagamento online que eu nunca tinha visto. Encarei os números até eles embaçarem. Ronan sempre tinha cuidado do dinheiro. Isso tinha começado inocentemente. Ele gostava de planilhas. Era melhor com números. Disse que facilitava enquanto eu estava grávida. Agora eu entendia o que facilitar tinha significado. À noite, Margarida ligou. Não entre em pânico, disse ela. Não era o que você queria ouvir de uma advogada. O que aconteceu? Fizemos uma revisão preliminar. A voz dela continuou calma. Ele tem dívida significativa sem garantia. Aproximadamente R$192.000. Minha boca secou. Não. Sim. Como isso é possível? Cartões de crédito, empréstimos pessoais, saques em dinheiro, plataformas de apostas online. Sentei com força. R$192.000. Era mais dinheiro do que eu já tinha tido na vida. E de repente o último ano se reorganizou na minha mente. Às noites tarde, a tensão toda vez que as contas chegavam, as oscilações estranhas de humor, o jeito como ele tinha começado a tratar toda despesa pequena como uma acusação. Eu tinha achado que era estresse. Tinha sido medo. E então Margarida disse outra coisa. Tem outro problema. Fechei os olhos. Me conta. Há 6 meses, Ronan pediu registros arquivados de propriedade do condado ligados a Lira Santos. A sala pareceu menor. Minha mãe. Sim. Por quê? Isso, disse ela baixinho, é o que precisamos descobrir. Naquela noite, sentei de frente para Mateus na mesa da cozinha da casa de hóspedes, enquanto Theo dormia no berço ao nosso lado. Ele tinha trazido comida de um pequeno restaurante, sanduíche de peru, sopa, café, coisas normais, coisas humanas. Eu mal tinha tocado na minha. Minha mãe possuía algo? Perguntei. Mateus cruzou as mãos. Não exatamente. Então o quê? Ele expirou devagar. Quando Lira morreu, havia uma ação civil pendente. Que tipo de ação? Uma ação por morte injusta ligada aos negócios do marido dela. E eu encarei ele. Você disse que o caso foi enterrado. O caso criminal foi. A questão civil nunca desapareceu completamente. Ele parou. Havia um interesse em propriedade, um pequeno terreno fora do município de 2 vizinhos. Não valia muito na época. Ficou intocado por anos. E agora o desenvolvimento está indo para o oeste. Armazéns logísticos, centros de distribuição, valores de terra mudaram. Minha mente foi imediatamente para o Ronan. Ele trabalhava em logística. Saberia. Saberia exatamente quanto. Perguntei. Mateus hesitou. Não sei exatamente, mas o suficiente para alguém desesperado se importar. Olhei para minhas mãos. De repente lembrei de coisinhas que eu tinha ignorado. Ronan perguntando se eu já tinha olhado a história da minha família. Ronan se oferecendo para ajudar a pedir registros lacrados só por precaução. Ronan perguntando se minha mãe tinha deixado joias, papéis, escrituras. Na época tinha soado como curiosidade, agora soava como inventário. A percepção não me quebrou de uma vez. Entrou quieta, depois se espalhou. A pior parte não foi que ele tinha mentido, foi que ele tinha visto a parte mais frágil de mim, a criança abandonada que cresceu se perguntando por que ninguém voltou, e ele tinha enfiado a mão naquela ferida porque achou que podia haver algo enterrado ali que valesse a pena pegar. Levantei tão de repente que a cadeira arranhou o chão. Preciso de ar. Lá fora, a noite de novembro tinha ficado clara e dura. A chuva tinha ido embora. O frio tinha afiado. Fiquei na varanda dos fundos respirando até o ar doer. Mateus saiu 1 minuto depois, mas manteve distância. Elara. Não me virei. Ele algum dia me amou?
Era a pergunta que eu não tinha intenção de dizer em voz alta. Mateus demorou antes de responder. Sim, disse ele. Isso me surpreendeu o suficiente para me fazer olhar para ele. Você acha? Arro. Então, como alguém faz isso? Ele olhou além de mim para o quintal escuro. As pessoas nem sempre ficam cruéis porque nunca amaram. Às vezes ficam cruéis porque o medo, a ganância e a fraqueza finalmente crescem mais do que qualquer amor que tiveram. Fiquei ali com aquilo. Então meu celular vibrou. Uma mensagem do Ronan. Ela vai assinar o que eu colocar na frente dela. Ela sempre assina. Por um segundo não entendi. Depois vi a nota encaminhada da Margarida. Ela tinha interceptado. Tinha sido enviada para outro número, provavelmente a mulher com quem ele dormia. Todo o meu corpo ficou imóvel. Lá estava. Sem culpa, sem confusão, sem arrependimento, só certeza. Ele achava que já sabia como isso terminaria. Li mais uma vez, depois bloqueei a tela. E pela primeira vez desde a noite em que ele me deixou na chuva, senti algo mais firme que tristeza. Senti raiva, fria, limpa, útil. A raiva, quando finalmente se acomodou em mim, não parecia quente, parecia precisa. Por quase uma semana depois que Margarida encaminhou a mensagem do Ronan, eu disse muito pouco. Isso surpreendeu Mateus no começo. Ele tinha me visto assustada, abalada, exausta. Agora via algo mais quieto acontecer. Parei de reagir e comecei a prestar atenção. Toda manhã alimentava Theo, trocava, caminhava o comprimento da pequena casa de hóspedes enquanto ele dormia contra meu ombro. Depois sentava à mesa da cozinha com café frio ao lado e passava por documentos, extratos bancários, registros de cartão de crédito, papéis de seguro, declarações de imposto, registros de ligações. O próprio ritmo me estudava. Uma página após a outra, um fato após o outro. Números não tinham charme, não pediam desculpas, não reescreviam memória. Margarida ligava dia sim, dia não. Não o confronte, ainda dizia ela. Deixe ele continuar falando. Pessoas que acham que ainda estão no controle muitas vezes te entregam o resto. Ela estava certa. Ronan continuou mandando mensagens. Primeiro irritado porque eu não tinha voltado para casa. Depois estratégico. Depois quase carinhoso. Precisamos pensar no Theo. Sei que você está emocional agora. Não precisa tornar isso feio. Aquela palavra ficou comigo. Feio. Como se ser jogada numa estrada com um recém-nascido não tivesse definido a palavra. Na segunda semana, Margarida tinha construído a primeira imagem clara. As perdas no jogo do Ronan eram reais. O caso também. Uma mulher chamada Melissa Grant, 32 anos, trabalhava com ele na empresa de logística em São José dos Pinhais. As mensagens deles não eram românticas em nenhum sentido significativo. Eram práticas, transacionais, planos impacientes, reclamações, dinheiro. Ele tinha pegado adiantamentos contra futuros salários. Tinha usado um dos nossos cartões para cobrir saques. E 3 meses antes de Theo nascer, ele tinha baixado silenciosamente formulários de separação legal. Li aquela linha 2 vezes. 3 meses antes do nosso filho nascer, enquanto eu comprava fraldas, enquanto escolhia tinta para o quarto do bebê, enquanto ficava acordada à noite, me perguntando se seria uma boa mãe. Naquela noite, Mateus me encontrou sentada à mesa da cozinha, muito depois de escurecer. Não perguntou o que havia de errado. Simplesmente sentou de frente para mim. Ele planejou, eu disse. O rosto dele ficou imóvel. Sim, fico voltando tentando descobrir onde perdi. Você não perdeu. Eu deveria ter visto. Não. A voz dele era gentil, mas firme, o suficiente para me parar. Confiança não é estupidez, Elara. É o que pessoas decentes oferecem antes de terem motivo para não oferecer. Aquela frase ficou comigo. O encontro com Ronan aconteceu 3 dias depois. Margarida quis. Não porque achasse que reconciliação era possível, mas porque queria ouvir como ele enquadraria a história enquanto ainda acreditava que eu era vulnerável. Ele escolheu uma cafeteria logo fora de Pinhais. Terreno neutro. Público. O suficiente para Paressuvi. Ronan não sabia que ela estava lá. Ele entrou vestindo o casaco de lã cinza que eu tinha comprado para ele 2 natais antes. Por um segundo vi o homem que eu tinha amado. Depois vi a hesitação nos olhos dele quando notou que eu estava mais calma do que ele esperava. Sentou. Você parece cansada. Essa foi a abertura dele. Não, você está bem. Nem como está o Theo.
Você deixou sua esposa e o recém-nascido na chuva congelante, eu disse baixinho. É por aí que começamos. Ele expirou bruscamente e esfregou o queixo. Sabia que você ia dramatizar. Lá estava de novo. Realidade redefinida como emoção. Eu perdi a cabeça, disse ele. Não pensei. Não, eu disse, você não pensou. Ele olhou para baixo um momento, depois se inclinou para a frente. Elara, me escuta. Nós dois estávamos sob pressão. Temos estado miseráveis há meses. Então por que não saiu antes? Ele piscou. Isso acertou, porque disse ele com cuidado, eu estava tentando manter as coisas unidas. Para quem? Os olhos dele endureceram ligeiramente. Quer honestidade? Sim. Você não tem sido você mesma desde a gravidez. Tudo virou sobre o bebê. Toda a conversa era estresse, contas, sono, medo. Eu me sentia afogando. Isso teria me machucado antes. Agora eu simplesmente ouvia um homem explicando por que o sofrimento dele importava mais que as pessoas que dependiam dele. E a Melissa perguntei. Ele congelou. Uma coisa muito pequena, mas suficiente. Do que você está falando? Sustentei o olhar dele. Me conta você. Os ombros dele se moveram. Lá estava. Cálculo. Ele estava redesenhando o mapa. Tá bom, disse ele por fim. Eu cometi erros. Quanto tempo isso importa agora? Sim. Ele olhou além de mim. 6 meses. Theo se mexeu no bebê. Conforto. Senti o peito apertar, mas minha voz ficou nivelada. E os papéis de separação. Os olhos dele voltaram para os meus. Pela primeira vez, alarme genuíno. Como você sabe disso? Quase sorri. Foi o momento em que ele entendeu que algo tinha mudado. Você achou que eu assinaria o que você colocasse na frente, eu disse. Ele ficou muito imóvel. Eu nunca disse isso. Sim, eu disse. Disse. Ele abriu a boca, depois fechou. O silêncio se espalhou entre nós. Na mesa ao lado, Margarida dobrou o jornal uma vez devagar. Ronan a viu. Seu rosto mudou. Você trouxe uma advogada. Trouxe a verdade. Ele se levantou rápido demais. Jesus Cristo. Elara, o que você está fazendo? Não, eu disse. O que você fez? A voz dele baixou. Você quer me arruinar? Não. Olhei para ele firmemente. Quero que você pare de fingir que eu me arruinei. Margarida veio então, calma como inverno. Senhor Santos, disse ela, de agora em diante, toda a comunicação passa pelos advogados. Ele encarou ela, depois a mim, e pela primeira vez desde a noite da chuva, vi medo, não raiva, medo. Sentou novamente. O que vocês têm? Margarida não respondeu imediatamente. Abriu uma pasta e espalhou cópias, saques bancários, registros de crédito, registros de ligações, o relatório de entrada do hospital e, finalmente, a mensagem. Ela vai assinar o que eu colocar na frente dela. Ele olhou para a página e toda a cor saiu do rosto dele. Meu Deus, disse ele. Não estava falando conosco. Falava consigo mesmo. A versão de si mesmo que tinha assumido que ninguém juntaria as peças. Depois olhou para mim. Quem fez isso? Minha voz foi quieta. Você. Lá fora a tarde tinha ficado cinza novamente. Ele me encarou como se eu tivesse virado uma estranha. Talvez tivesse. Quando levantei para sair, ele disse meu nome uma vez. Não alto, só uma vez. Virei. Por um momento ele pareceu quase humano novamente. Cansado, assustado, menor que o homem que tinha me deixado na chuva. Então disse a coisa que terminou. Você não entende o que isso vai me custar. Olhei para ele por um longo segundo. Depois disse, agora você entende. Naquela noite, de volta à casa de hóspedes, Mateus esperava na varanda. Soube pelo meu rosto que algo tinha mudado. Como foi? Acabou, eu disse. Ele assentiu. Achei que era o fim da noite. Então ele enfiou a mão no bolso do casaco e me entregou um pequeno envelope lacrado, amarelado pelo tempo. Meu nome não estava nele. Era a letra da minha mãe. Encontrei isso há 20 anos, disse Mateus baixinho. E nunca tive coragem de abrir. Meus dedos gelaram. Ok. Os olhos dele sustentaram os meus. A última coisa que sua mãe deixou para trás. O envelope parecia mais leve do que deveria. Por quase 1 minuto inteiro eu não consegui abrir. Meus dedos descansaram contra o papel, traçando a borda amolecida onde o tempo tinha desgastado. 20 anos. 20 anos de lares temporários, quartos emprestados, formulários escolares com linhas em branco, onde deveria haver história familiar, aniversários que vinham e iam sem ninguém, que soubesse o dia em que nasci, exceto eu. 20 anos acreditando que em algum lugar dentro da história da minha vida havia uma porta que se fechara porque eu não era suficiente.
Agora aquela porta estava nas minhas mãos. Mateus ficou perto do corrimão da varanda me dando espaço. Não falou, nem eu. Finalmente quebrei o lacre. Dentro havia uma única folha dobrada. A letra era firme no começo, depois mais fina para o fim. Elara, se você algum dia ler isso, significa que não consegui ir longe o suficiente. Parei de respirar. Li de novo mais devagar. Quero que você saiba uma coisa antes de qualquer outra. Eu não saí porque parei de te amar. Saí porque te amei mais do que conseguia sobreviver ficando. Minha visão embaçou. Sentei nos degraus da varanda porque de repente meus joelhos não pareciam confiáveis. A noite estava fria, mas eu mal sentia. Ela escreveu que tinha tentado por meses sair quietamente. Tinha escondido dinheiro numa lata de café atrás do fogão. Tinha feito uma mala pequena. Tinha decorado horários de ônibus. Tinha ligado para Mateus porque ele era a única pessoa que ela acreditava que viria. E então, a frase que quebrou algo aberto em mim. Se você crescer acreditando que eu te abandonei, isso será a coisa mais cruel que ele já fez. Por um longo tempo não consegui ler além disso. A vida toda eu tinha me construído ao redor da ausência, ao redor daquela velha pergunta silenciosa que crianças nunca dizem em voz alta, porque dizer torna real. Por que ela não ficou? Por que não voltou? Agora, em 6 linhas, a forma daquela dor mudou. Ela tinha tentado. Ela tinha tentado. Terminei a carta com lágrimas escorrendo pelo rosto. No fim, ela escreveu: seja gentil, mas não pequena. Seja corajosa, mas não imprudente. E se alguém te ensinar a viver com medo, saia antes que o medo se torne sua casa. Não havia assinatura, só mamãe. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali. Em algum momento, Mateus desceu e sentou um degrau abaixo de mim. Desculpe, disse ele baixinho. Olhei para ele. Por quê? Por ter chegado 20 anos atrasado. Ele não disse como um pedido, só verdade. Pensei na estrada, na chuva, Theo contra meu peito, os faróis parando. Você veio, eu disse. Ele olhou para baixo. Sim. Isso foi suficiente. O divórcio andou mais rápido depois disso. O advogado do Ronan pressionou por um acordo quieto. Margarida pressionou de volta com mais força. A evidência de abandono, a ocultação financeira, a exposição da dívida e o risco documentado a um recém-nascido tinham mudado o equilíbrio. No fim, ele aceitou termos que nunca teria imaginado um mês antes. A guarda principal ficou comigo. Ele assumiu responsabilidade pela dívida pessoal que tinha escondido. As contas conjuntas foram divididas sob supervisão. Ele ficou com a casa. Eu deixei. Até então eu entendia algo que não sabia antes. Paredes não fazem um lar se o medo mora dentro delas. Vi ele uma última vez no fórum de família. Parecia mais velho. Não destruído, não arrasado, só mais velho. Isso importou para mim. Eu não queria ruína, queria verdade. Quando saímos para o corredor depois, ele me parou. Elara? Virei. Por um segundo nenhum de nós disse nada. Depois ele perguntou, você me odeia? Pensei honestamente. Não, eu disse. Ele pareceu surpreso. Por que não? Porque ódio te mantém amarrada à pessoa que te machucou. Porque raiva pode te salvar no fogo. Mas é uma coisa terrível para construir uma casa. Porque Theo merece uma mãe que consiga andar para frente. Você não tem mais tanto de mim, eu disse. Ele baixou os olhos. Foi a última vez que o vi. A primavera veio devagar aquele ano. O Paraná sempre demora. As árvores ficaram nuas mais tempo do que se espera. Então uma manhã há pontas verdes nos galhos e a cidade inteira parece que lembrou como respirar. Em abril, aluguei uma pequena casa geminada de 2 quartos a 10 minutos dos arredores de Curitiba. Nada chique, varanda estreita, cozinha pequena, caixa de correio rachada. Era perfeito. Encontrei trabalho meio expediente num escritório de assistência jurídica sem fins lucrativos. Estranho como a vida volta. Principalmente triagem, papelada, agendamento, atender telefones, trabalho pequeno, trabalho honesto, trabalho que pagava o suficiente para começar de novo. Mateus ajudava com coisas práticas quando eu deixava. Um berço, uma máquina de lavar usada, recomendação de pediatra, nada extravagante. Nunca tentou me resgatar. Essa foi uma das razões por que confiei nele. Uma tarde ele passou com café e sentou na varanda enquanto Theo dormia dentro. Eu configurei algo, disse ele. Que tipo de algo? Um fundo para a faculdade. Abri a boca para protestar. Ele levantou a mão. Não para você, para ele, Elara. Não é pagamento, disse ele gentilmente. É uma promessa.
Olhei para ele por um longo momento. Depois assenti. Isso pareceu certo. Uma promessa levada para frente em vez de para trás. No começo de maio choveu novamente. Não forte, só uma chuva constante de primavera. Fiquei na janela da frente segurando Theo, vendo as gotas descerem pelo vidro. Por um segundo estive de volta lá. Estrada fria, céu escuro, lanternas desaparecendo. Mas dessa vez a memória não me possuía. Olhei para meu filho. Ele estava quente, seguro, meio dormindo, uma mãozinha enrolada contra meu suéter. E de repente entendi o que realmente tinha acontecido aquela noite. Ronan achou que tinha me abandonado. Não tinha. Tinha me empurrado para fora de uma vida e, sem querer, para a verdade de outra. A chuva não tinha me acabado. Tinha acabado com a mentira. Mateus subiu na varanda lá fora 1 minuto depois. Abri a porta. Ele sorriu para Theo. Depois olhou para mim. Você está bem? Olhei além dele para a chuva. Depois de volta para a casinha quente atrás de mim. Sim, eu disse. E pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, era completamente verdade. A vingança, aprendi, nem sempre é destruição. Às vezes é sobreviver tempo suficiente para se tornar inalcançável. Às vezes é se recusar a deixar as pessoas que te feriram decidirem o que sua vida vai significar. E às vezes a justiça mais profunda é esta. A criança que um dia ficou na chuva cresce, entra, fecha a porta e finalmente se sente segura. Se esta história ficou com você, se te lembrou de alguém que continuou andando quando a vida deu todos os motivos para parar, tire um momento e segure isso. Às vezes as pessoas que parecem mais fortes são simplesmente as que sobreviveram mais tempo. E se você acredita que a verdade importa, que a dignidade importa, e que começar de novo às vezes é a vingança mais corajosa de todas, compartilhe esta história com alguém que talvez precise. Obrigada por ouvir. Se quiser mais histórias assim, ficaria honrada em ter você aqui novamente.